Olá! Meu nome é Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga, ou como sou conhecido Dom Pedro II. Venho aqui hoje contar sobre a Guerra do Paraguai, o começo da guerra, o desenrolar da guerra e as consequências para cada país. No meio desse vídeo uma pessoa importante para essa história irá aparecer. Assista o vídeo e você verá. Obrigado por sua atenção e fiquem com o vídeo. A Guerra do Paraguai começou em 12 de outubro de 1864, quando o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes decidiu invadir o Brasil e a Argentina, com o objetivo de expandir seu território e ter acesso ao Oceano Atlântico. O Paraguai era um país isolado e autossuficiente, que havia se libertado da Espanha em 1811. Sob o governo de Carlos Antônio Lopes, que viveu de 1792 a 1862, pai de Solano Lopes, o país investiu na modernização de sua economia, especialmente na indústria bélica, que produzia armas e munições. O Paraguai também tinha uma forte identidade nacional, baseada na língua guarani e na religião católica. Solano Lopes, que viveu de 1827 a 1870, sucedeu seu pai em 1862, com o apoio do exército e da igreja. Ele era um homem ambicioso e autoritário, que sonhava em criar o Grande Paraguai, anexando territórios do Brasil em Mato Grosso e Rio Grande do Sul e da Argentina em Corrientes e Entre Rios. Para isso, ele contava com o apoio de grupos políticos na Argentina conhecidos como os federalistas e no Uruguai nos blancos, que eram contrários aos governos centralistas de seus países. O Brasil dependia dos rios que cortavam o Paraguai para chegar à província de Mato Grosso, onde havia exploração de ouro e diamantes. O Paraguai, por sua vez, queria controlar a navegação nesses rios e cobrar taxas dos navios brasileiros. Além disso, o Paraguai disputava com a Argentina a posse da região do Chaco, rica em madeira e erva mate. Em 1858, o Brasil assinou um tratado com o Paraguai, reconhecendo sua soberania sobre os rios Paraná e Paraguai, mas garantindo a livre navegação para os navios brasileiros. No entanto, esse tratado não foi ratificado pelo Congresso brasileiro, gerando insatisfação no Paraguai. Em 1863, o Brasil enviou uma missão diplomática ao Paraguai, liderada pelo senador José Antônio Saraiva, para tentar resolver as questões pendentes. Porém, Solano Lopes recusou-se a receber Saraiva e exigiu que o Brasil ratificasse o Tratado de 1858. O Uruguai era palco de uma guerra civil entre os colorados e foram apoiados pelo Brasil e pela Argentina. Os blancos foram apoiados pelo Paraguai. Os colorados eram favoráveis ao livre comércio e à influência britânica na região, enquanto os blancos defendiam o protecionismo e a autonomia nacional. Em 1864, os colorados pediram ajuda ao Brasil para derrubar o governo blancos de Bernardo Berro. O Brasil enviou tropas para o Uruguai, sob o comando do general Manuel Luiz Osório. Essa intervenção provocou a reação de Solano Lopes, que considerava essa ação uma ameaça aos seus interesses. Em dezembro de 1864, o Paraguai aprisionou o navio brasileiro Marquês de Olinda, que levava o novo presidente da província de Mato Grosso. Esse foi o estopim da guerra. Em seguida, o Paraguai invadiu o território brasileiro pelo norte, mais especificamente em Mato Grosso, e pelo sul do Rio Grande do Sul, além de atravessar a Argentina sem autorização para chegar ao Uruguai. O Brasil declarou guerra ao Paraguai em 1865, seguido pela Argentina e pelo Uruguai, que formaram a Tríplice Aliança. O Paraguai estava sozinho contra três países mais populosos e poderosos. Começava assim uma guerra que duraria 6 anos e deixaria milhares de mortos. Pera. Dá licença agora, Dom Pedro II. Me deixe falar um pouco sobre esta guerra na minha visão, claro. Olá. Acho que você não me conhece, me chamo Solano Lopes e vim ler a carta que deixei escrita para o Dom Pedro II ler neste vídeo. Porém, devido às nossas brigas passadas, ele não quis ler.
Então vim pessoalmente para isso. Caros compatriotas, a Guerra do Paraguai foi um período desafiador em nossa história. Embora tenhamos lutado com grande coragem e determinação, não podemos negar as perdas e os sofrimentos que enfrentamos. Fizemos o que acreditávamos ser necessário para proteger nossa soberania, mas agora é hora de refletirmos sobre os custos e as lições dessa guerra. A paz é fundamental para o progresso e o bem-estar de nossa nação, e devemos trabalhar incansavelmente para reconstruir o Paraguai e buscar a reconciliação com nossos vizinhos. Acredito que hoje em 2023 já estamos mais amigos, porém ficará marcado na história essa guerra. Obrigado por sua atenção. Agora você pode continuar o vídeo Dom Pedro II. A Guerra do Paraguai durou 6 anos, de 1864 a 1870, e pode ser dividida em 4 fases que foram Ofensiva Paraguaia, Resistência Aliada, Contra-Ofensiva Aliada e Cerco ao Paraguai. Ofensiva Paraguaia que durou de 1864 a 1866. O Paraguai tomou a iniciativa dos ataques, aproveitando-se da superioridade militar e da surpresa dos adversários. Em dezembro de 1864, o Paraguai aprisionou o navio brasileiro Marquês de Olinda, que levava o novo presidente da província de Mato Grosso. Em seguida, invadiu o território brasileiro pelo norte do Mato Grosso e pelo sul do Rio Grande do Sul, além de atravessar a Argentina sem autorização para chegar ao Uruguai. O Brasil declarou guerra ao Paraguai em 1865, seguido pela Argentina e pelo Uruguai, que formaram a Tríplice Aliança. O Paraguai obteve algumas vitórias nessa fase, como as batalhas de Riachuelo em junho de 1865, Curupaiti em setembro de 1866 e Tuiuti em maio de 1866. Resistência aliada que ocorreu entre 1866 a 1868. Nessa fase, os aliados conseguiram conter o avanço paraguaio e reorganizar suas forças. O Brasil assumiu a liderança da guerra, enviando mais tropas, armas e recursos para o fronte. A Argentina também aumentou sua participação, sob o comando do general Bartolomeu Mitre. O Uruguai teve um papel secundário no conflito. Os aliados conseguiram algumas vitórias nessa fase, como as batalhas de Esteiro-Belaco em maio de 1866, Boqueirão em julho de 1866 e Itororó em dezembro de 1868. Contra a ofensiva aliada em 1868 a 1869. Os aliados passaram a ofensiva, invadindo o território paraguaio e avançando em direção à capital, Assunção. O Paraguai estava enfraquecido pela falta de recursos, pelo bloqueio naval e pelo alto número de baixas. Solano Lopes recuou para o interior do país, levando consigo o que restava de seu exército e de sua população. Os aliados conseguiram algumas vitórias nessa fase, como as batalhas de Lomas Valentinas em dezembro de 1868, Angostura em fevereiro de 1869 e a Costa Nua em agosto de 1869. Cerco ao Paraguai em 1869 a 1870. Nessa fase, os aliados cercaram o Paraguai, tentando capturar ou matar Solano Lopes, que resistia em uma guerrilha. O ditador paraguaio se refugiou nas montanhas de Cerro Corá, onde foi morto em 1º de março de 1870, pondo fim à guerra. Antes de morrer, ele teria dito: "Morro com minha pátria." Olá, antes de terminarmos essa história gostaria de deixar registrado o meu relato sobre a Guerra do Paraguai. Presumo que você não me conheça. Me chamo Anísio Manuel de Souza, fui um escravizado que quando completei meus 15 anos me alistei no exército brasileiro e lutei na Guerra do Paraguai. Eu era jovem, porém realizei muitos feitos heróicos. Como todos nós temos direitos iguais, eu irei contar a verdade sobre a guerra e o que nós, pessoas comuns, sentimos naquela época. Lembro-me como se fosse ontem. É impossível não recordar daqueles dias de batalhas na Guerra do Paraguai, é impossível não pensar nas dificuldades que enfrentamos e nas perdas que sofremos.
Lutamos lado a lado com bravos companheiros, movidos pela lealdade à nossa pátria e pelo senso de dever. Mas a guerra nos mostrou o lado sombrio da humanidade, o sofrimento e a destruição que ela traz. A guerra nos ensinou que a paz e a diplomacia são sempre preferíveis à violência. Perdemos amigos e familiares, testemunhamos a devastação de nossas terras e a dor de nossos inimigos. É minha esperança que as futuras gerações não precisem enfrentar o que nós enfrentamos e que, através do diálogo e da cooperação, possamos evitar conflitos tão destrutivos como esse que vivemos. Devemos honrar a memória daqueles que tombaram na Guerra do Paraguai, lembrando-nos de que a paz é o verdadeiro caminho para o progresso e a prosperidade. Que a memória desses tempos sombrios nos inspire a buscar a paz e a harmonia em vez da guerra e da violência. Essa guerra foi um divisor de águas para todos os países envolvidos e deixou cicatrizes profundas que ainda são sentidas até hoje. Como imperador do Brasil na época, posso dizer que essa guerra foi uma das mais difíceis que nosso país já enfrentou. Espero que tenha gostado desta apresentação a respeito da Guerra do Paraguai, uma apresentação feita somente usando de inteligência artificiais acessíveis na internet. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.